noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos a mais um Mais Ainda, Psicanálise, Literatura e Política. Meu nome é Patrícia Corseto, eu sou a curadora e mediadora deste evento. Eu tenho cabelos curtos, estou usando um óculos vermelho, um batom vermelho, estou com brincos pequenos não médios. Atrás de mim tem um espelho. Falo da sala da minha casa e estou vestindo uma blusa azul marinho. Bom, para o nosso evento de hoje, estou aqui com dois queridos, né? Dois amigos aí de longa data e de muitas conversas, muitos podcasts, entrevistas. Renan está comigo, lá se vão 9 anos, Renan, desde do primeiro Lacaneando e agora também Mais Ainda. A Vera também sempre super disponível aí, apesar dessa agenda completamente lotada que ela tem, sempre nos atende aí para essa conversa. Bom, eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, fazer uma pequena abertura, e aí a gente segue para a conversa. A gente espera aí que vocês se sintam motivados para entrar nesse debate com a gente. Então, hoje, para falar sobre repressão, resistência e memória, eu convidei Vera Iaconelli, que é psicanalista, mestra e doutora em psicologia pela USP, membro do Instituto Sede Sapiente e do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, diretora do Instituto Gerar, colunista da Folha de São Paulo, autora de O Mal-Estar na Maternidade e Criar Filhos no século XXI. Renan Quinalha, professor de Direito na Unifesp, advogado e ativista no campo dos direitos humanos, foi assessor jurídico da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo e consultor da Comissão Nacional da Verdade para assuntos de gênero e sexualidade. Autor de Contra a Moral e os Bons Costumes, A Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT, recém-lançado pela Companhia das Letras, e organizador de Ditadura e Homossexualidade, junto com James Green. Bom, essa conversa ela foi construída em 3 importantes eixos: da repressão, expressa pela ditadura brasileira, e o controle moral, violento e repressivo direcionado aos grupos LGBT. A resistência, com o surgimento de movimentos que se propuseram ao diálogo com outras agremiações sociais. E a morte e a reconstrução de um passado que promoveu o apagamento e a invisibilidade desses sujeitos, trazendo à luz a ameaça que essas singularidades representavam contra a moral e os bons costumes. Bom, não dá para trazer debate sem a percepção do quanto esses regimes políticos mais autoritários e conservadores impactam essas questões sociopolíticas e o quanto esses corpos dissidentes são uma presença incômoda no espaço público e na geografia da cidade. Sem contar ainda a questão da verdade, um conceito tão caro à psicanálise e tão bem trabalhado nessas 2 obras que eu citei do Renan. E ainda a relação da verdade com os discursos que circulam na polis. Vale pontuar ainda que o livro começa com a Comissão da Verdade e termina no governo Bolsonaro. Bom, vou mostrar o livro do Renan aqui, que está à venda aí no site da Companhia das Letras, em várias livrarias. Comprem das livrarias pequenas, das livrarias independentes, livrarias de rua. Está na livraria Amêndola, da querida Daniela. E assim já se tornou um best-seller, né, Renan? Desde que lançou, assim, o Renan já falou assim, em vários espaços, está circulando bastante esse debate super importante, principalmente nos dias de hoje, né? Então, vou passar a palavra para o Renan, depois a gente vai fazer um bate-bola aí com a Vera e com as perguntas de vocês. Boa noite, Renan. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Vera. Boa noite, Rosane, que está aqui auxiliando a gente. Me audiodescrevendo, eu estou na minha sala, ao fundo tem estantes de livro, janela, poltrona, estou vestido com uma camiseta preta, óculos também pretos, cabelo curto, um tanto bagunçado, que é o meu estilo normal. E queria iniciar agradecendo, Patrícia, esse convite para a gente poder conversar. Não tem alegria maior para quem escreve do que ser lido, né? E ter o trabalho discutido, enfim. Então, agradeço demais o convite, ainda mais para estar junto com a Vera aqui, que eu sempre a leio e adoro o trabalho dela também. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje.
Nessa apresentação inicial, minha ideia é dar um panorama, né, desse livro, contar um pouquinho da história dele, do que ele trata, e aí a gente depois pode abrir para as questões, enfim, a Vera vai trazer a leitura dela, e a gente pode abrir também para as pessoas que estão acompanhando aqui. Mas, basicamente, esse livro, ele condensa um trabalho que eu tenho realizado, né, desde a época da Comissão da Verdade, que foi um momento privilegiado no Brasil para a gente falar sobre ditadura, né? A gente estava em outro contexto, bastante diferente, nem faz tanto tempo assim, falando 2012, 2013, quando as Comissões da Verdade começaram a operar no Brasil, justamente com o intuito de levar adiante um trabalho de justiça de transição, ou seja, de enfrentar o legado autoritário da ditadura que governou o Brasil entre 64 e 85. E trabalhando dentro da comissão, né, a gente pôde também entender ali como uma série de questões, né, começaram a ser discutidas sobre o que entraria e o que não entraria nessa escrita oficial da história. A comissão foi uma instituição de Estado, a Comissão da Verdade, para oficializar uma narrativa sobre a história recente brasileira. E uma narrativa que fosse comprometida com os valores da democracia, dos direitos humanos, e foi isso que as comissões fizeram. Apesar de todos os limites das Comissões da Verdade, a gente conseguiu ali num processo de disputas, né, digo a gente como movimento de direitos humanos, familiares de mortos e desaparecidos, ex-presos políticos, né, conseguimos abrir um espaço importante nas comissões para, inclusive, olhar para questões que estavam negligenciadas, como a situação das pessoas LGBTs durante a ditadura. E havia um certo estranhamento, né, porque as pessoas não entendiam muito bem por que falar sobre pessoas LGBTs quando o tema central deve ser a violência de Estado, a ditadura. E isso me intrigou bastante, quando eu comecei a ver que tinha uma conexão muito maior do que aparentemente há entre essas duas questões, esses dois temas. Há uma certa narrativa que é bastante difundida, uma representação sobre a ditadura, de que ela até teria sido bastante violenta contra a oposição política armada ali do regime, mas que ela teria sido bastante branda do ponto de vista comportamental ou dos costumes. Isso é expresso muitas vezes com referência, né, à Tropicália, a movimentos artísticos que se afirmaram ali nos anos 60, 70, e isso sempre me intrigou. E a partir de uma análise de documentação, então o livro é fruto de uma pesquisa empírica mesmo, de muitos acervos de arquivos públicos, privados, que eu fui acessando durante esses anos, e aprofundando um pouco a leitura, né, como uma coxa de retalho mesmo, juntando cada um desses documentos, desses achados, para mostrar como que, no fundo, a ditadura tinha uma política bastante específica dirigida para essa população LGBT, aquilo que eu chamo de políticas sexuais da ditadura brasileira, ou seja, às vezes a gente entende a ditadura como aquela sucessão de generais que passaram um atrás do outro, que teve um outro episódio de censura, Chico Buarque foi censurado aqui, teve uma manifestação na rua ali com violência, e a gente acaba, nas aulas de história, né, geralmente a ditadura passa desse jeito, como algo que foi ali um intervalo autoritário num processo de construção nacional, tal, do Brasil, quando, na verdade, não foi bem assim, né? A ditadura, ela de fato se enraizou de modo muito profundo em uma série de estruturas, de instituições e na nossa cultura política, né? No imaginário da sociedade brasileira. E acho que a mudança de conjuntura do Brasil, né, entre quando eu começo a escrever esse livro no começo dos anos 2010 e quando ele sai agora, no começo dos 2020, isso fica muito claro. A ditadura, eu achava que estava fazendo no início um trabalho ali historiográfico, né, que, óbvio que diz respeito sempre a um presente, porque é um passado que se materializa sempre, né, persiste no Brasil esse passado de violências, mas eu achava que era um trabalho mais historiográfico. Né? Agora o livro sai com uma atualidade que é impressionante, assim, que eu não esperava, né, porque a gente vê esse momento em que há discursos de retorno à ditadura, de defesa do AI-5, de intervenção militar, enfim, e não à toa todos esses discursos, né, de vocação autoritária e golpista, né, de cultura democrática, são discursos acompanhados do conservadorismo moral, né, que justamente mostra essa afinidade eletiva entre autoritarismo político e conservadorismo moral no Brasil. Ou seja, a ditadura ela não estava só preocupada em exterminar aqueles que eram acusados de serem comunistas, socialistas, mas também esteve muito preocupada
em formatar uma sociedade a partir de uma imagem ideal do que era a família, que é uma família patriarcal, uma família heteronormativa, de formatar o cidadão ideal também, que é aquele que corresponde a um padrão de gênero binário determinado, do masculino, do feminino, né? Ou seja, a ditadura ela foi, acho que esse é um dos pontos centrais que eu tento explorar no livro, um laboratório de subjetividades. Ela buscou educar e constituir sujeitos de uma sociedade de uma maneira autoritária, né, que assumissem uma ordem social e sexual determinada e as suas posições dentro dessa ordem sem questionamentos. Então, eu acho que isso é um dos pontos centrais ali do livro e que eu busco amarrar a partir de todos esses documentos e análises de casos concretos para mostrar como a ditadura ela operou. Ela não funda, né, a LGBTfobia, o preconceito, a violência contra pessoas LGBTs, mas ela é um ponto de condensação disso tudo, né? Porque ela institucionaliza, ela pega isso que é uma LGBTfobia culturalmente diluída na sociedade, presente em diversos espaços, né? E ela acaba institucionalizando e alçando essas práticas de violência a políticas de Estado. Então, o Estado, com todo o seu aparato material, com suas forças armadas, com suas polícias, com seu sistema de informação e vigilância, né, com seus departamentos de censura, eles vão operando num sentido justamente de implementar uma política conservadora e de controle dos corpos e das sexualidades. E aí, uma coisa que eu busco a partir dessa constatação, né, de sustentar ali que há uma política sexual da ditadura brasileira, eu acho que também é muito importante, eu acho que essa é uma tônica do livro também, não trazer só a dimensão repressiva. Né? E já dizia lá o Michel Foucault, que onde há repressão há resistência, e é uma máxima que vale muito bem para esse período que eu estou analisando aí, para esse objeto do livro. Porque justamente sob essas condições adversas, né, de uma ditadura que estava fazendo operações policiais de perseguição, de prisão arbitrária, de tortura, de extorsão, censura de obras de artes variadas, né, discriminação no trabalho dentro do serviço público, produção de dossiês sobre a vida privada íntima das pessoas, todo esse conjunto, apesar de tudo isso, é nesse período também que há uma coincidência curiosa, né? Porque o mundo todo está vindo de uma onda de liberação sexual importante dos anos 50 e 60, e o movimento de liberação sexual, chamado na época de movimento gay ou de movimento homossexual, não tinha ainda a sopa de letrinhas LGBT, né? Esse movimento ele surge nesse período. Então, a ditadura, de alguma maneira, é possível notar isso também, ela está muito preocupada com tudo isso, porque, de fato, a década de 60 chacoalhou o mundo todo. Né? Movimento feminista questionando padrões de gênero e o lugar da mulher subalterno na sociedade e assim por diante. Né? Movimento negro também de luta pelos direitos civis. Movimento homossexual questionando também a naturalização da orientação heteronormativa. Tudo isso, de alguma maneira, né, por várias, digamos, várias linguagens e suportes, né, isso era um movimento político organizado, mas também tinha contracultura, né, questionamentos, movimento hippie, enfim, era uma década ali que, de fato, desestabilizou esses padrões tradicionais e quebrou muitas das expectativas. Isso faz com que a ditadura tenha uma dimensão muito reativa no Brasil. Né? Aquilo que nos anos 60 está quase surgindo ali de um movimento organizado, acaba sendo adiado por conta da ditadura que vem justamente, né, não só para interromper o que achavam que era um sonho, um delírio comunista do João Goulart, né, mas também para deter processos de transformação cultural que já estavam sendo operados na sociedade que envolviam questões de gênero e de sexualidade, né, muito centralmente. Então a ditadura teve essa dimensão reativa, só que por mais que ela tentasse segurar, né, algo aí que não se contém também. Né? No campo do gênero e da sexualidade tem sempre algo que extravasa ali, né? E na vida social, de modo geral, é impossível para qualquer regime político um controle total da sociedade, dos indivíduos. Então, mesmo foram nessas brechas aí que as possibilidades de organização se colocaram. Então, o livro também explora muito isso, né? Que é uma dimensão muito bonita, me parece, dessa história nossa, apesar da ditadura, que é a possibilidade de organização
a possibilidade dessas pessoas buscarem viver suas vidas de modos mais ou menos clandestinos, em espaços e territórios mais ou menos guetificados, né? Longe da visão ali da tradicional família brasileira, mas, de alguma maneira, buscando, né, esses territórios, criar essas possibilidades de sociabilidade, espaços de encontro, e foi a partir daí, né, dessas condições adversas, que essa comunidade foi se formando. Porque, às vezes a gente acha que uma pessoa nasce LGBT, ela já ganha uma carteirinha de LGBT, já faz parte de uma comunidade, mas não, né? Um desenvolvimento de um senso de pertencimento também, um processo complexo de identificação, que é pessoal, de se entender como uma pessoa LGBT, mas que é coletivo também, se entender sempre, né, a partir do outro e com os outros, né, nesse senso de comunidade. Então, isso vai acontecendo nesse momento da ditadura de uma maneira bastante intensa, apesar da repressão e das tentativas de controle. Então, é nesse momento, aí eu analiso também isso no livro, né, que surge um movimento homossexual organizado, reivindicando o fim da violência, lutando pela redemocratização, também se somando, né, a esse processo de luta pela redemocratização no Brasil, e também publicações que foram muito importantes para ajudar a criar uma esfera pública, né? Não era um momento que a gente tinha internet, rede social, né, que era mais fácil se comunicar. Era o bom e velho jornal de papel ali, que circulava em bancas de jornal, até pequenas publicações clandestinas que circulavam entre amigos, de mão em mão, para justamente dar referências, né? De referências do que é ser LGBT, do que constitui isso, enfim, modular um discurso sobre essas experiências também, que foi muito importante para as pessoas se reconhecerem e terem as suas liberdades aí vislumbradas, né, como possibilidades mesmo de existência. Então, é um processo que é muito interessante, porque o livro ele tem essa dimensão da violência, né, que eu acho que diz muito sobre o presente, né? Infelizmente, eu acho que é uma infeliz coincidência de que o livro saia nesse momento, né, mas que acho que é uma dimensão que nos ajuda a entender também muito do que a gente está vivendo, né? O bolsonarismo não à toa se baseia numa aposta autoritária, antidemocrática, ao mesmo tempo em que cultiva valores morais conservadores diariamente, né? A primeira declaração da ministra Damares foi menino veste azul, menina veste cor-de-rosa, né? Isso orienta, isso virou política de governo desde então, né? De várias outras declarações também do próprio presidente da República. Então tem essa dimensão da violência, mas eu acho que tem uma dimensão da resistência que é muito bonita também, né? E que eu acho que hoje ela pode ser lida de diversas maneiras, mas sobretudo de uma maneira que me parece muito interessante para a gente compreender, que é o quanto nós avançamos, né? Que é um movimento que tem aí 40 anos de história, pouquinho mais de 40 anos, 78 até hoje, 2021, e conseguiu fazer mudanças muito profundas na sociedade brasileira, né? A gramática moral da sociedade brasileira foi alterada, a ideia de família, numa sociedade que é profundamente familista, né? Então a gente conseguiu subverter, né, reinventar formas de afeto, de desejo, de conjugalidade, de convivência. Isso está reconhecido até pelo direito, que é meu campo, né, que é um campo muito conservador, muito difícil de ser permeável a essas mudanças, mas a gente conseguiu conquistas importantíssimas aí nos últimos 10 anos no Supremo Tribunal Federal, como o reconhecimento da união homoafetiva, do direito à identidade de gênero de pessoas trans, criminalização da LGBTfobia, né, da violência contra pessoas LGBTs sob o governo Bolsonaro em 2019. Então, eu acho que é importante, né, também, porque trazer essa dimensão, e aí eu já vou terminando por aqui, eu acho que é fundamental para a gente também ter esse fôlego, né, de conseguir olhar para esse presente e entender essas possibilidades e saídas também, porque hoje a gente tem mudanças muito importantes que aconteceram, ainda que a repressão se pareça muito, né, com o que estava há 40 anos, e a gente vê que o discurso é muito parecido. Às vezes você pega ali trechos do livro que você fala, é só mudar o nome aqui, que poderia ter sido dito pelo presidente, por um ministro, né? Mas a resistência, que é essa outra dimensão importante aí, eu acho que ela mudou muito, né? Eu acho que a gente avançou de modo muito significativo. O movimento LGBT hoje é muito plural. Hoje você liga a Netflix, qualquer streaming, você vê séries LGBTs. Você liga a televisão, tá Pablo Vittar cantando ali dentro da casa da família brasileira, né? Cada vez mais jovens começam já a entender
o seu processo de desejo, de identidade, de um modo muito mais livre, muito mais fluido, muito mais tranquilo. Então, eu acho que tem mudanças que são muito importantes também chamar atenção para a gente, e que eu acho que permitem paralelos interessantes com o livro. Então, eu paro por aqui para a gente poder ouvir a Vera e seguir nas questões também. Queria dar só esse panorama inicial aqui, acabei falando um pouquinho demais. Uma delícia te ouvir, Renan. Uma delícia te ler, de uma clareza, de um trabalho belíssimo, um prazer. E o convite. Olha, só para dar uma localização assim, eu tenho cabelo branco, Chanel, sou uma senhora, rodeada de livros, branca, uma camisa verde. E, bom, quando eu pensei em falar, para usar um pouco esses conceitos, mas usando uma metáfora, fazer uma aposta aqui, eu pensei onde estaria esse livro se a gente pensasse no Brasil como um paciente. Se o Brasil fosse um paciente que vai ao meu consultório, o consultório de um analista, ele seria, e eu vou jogar isso para vocês, quero ouvir também o que vocês pensam dessa brincadeira que eu vou fazer com essa imagem, né? Seria aquele paciente que chega e fala assim, olha, minha vida está péssima, estou com enxaqueca, eu não durmo, não consigo comer, meu trabalho é um lixo, eu não tenho ereção, tudo que vocês podem imaginar, assim, de sofrimento, estou brigado com a minha mulher, enfim, reclamando de tudo na vida. E aí ele vem, te procura e fala, então, eu quero que você resolva isso aí, porque eu já fui em tudo quanto é médico, os médicos falaram que não é nada físico, não é nada orgânico, e que eu precisaria vir aqui num psicanalista. Tá? Resolve esse negócio para mim. E aí, nesse momento, seria um momento onde você fala, né, com o psicanalista, bom, mas o que você acha que tudo isso que está acontecendo com você pode dizer aí de você, da tua história, de quem você é? Não, peraí, não, uma coisa, outra coisa. Quero que você tire isso aqui de mim, né? Tira esse bode da sala, mas eu não tenho nada a ver com isso aí é meu sofrimento, você resolve. Aí você consegue ali nas entrevistas iniciais fazer um giro no qual o sujeito fala, bom, talvez isso tenha alguma coisa a ver comigo, pode ser, vamos ver. Aí você fala, bom, então conta um pouquinho da tua história, né? Aí o sujeito fala, não, você não vai querer saber dos meus pais, da minha história, isso é coisa muito antiga, isso não tem nada a ver com hoje. Vamos daqui para frente, né? Então, e tem todo um processo onde o sujeito vem sempre reclamando de algo que repete, que de novo acontece de novo, ele escolhe uma pessoa que é péssima com ele, de novo, ele escolhe um trabalho que é um horror, de novo, mas ele mesmo não consegue juntar o Lé com o Cré, e a gente vai tentando fazer esse caminho. Que caminho que é esse? É um caminho no qual o sujeito possa, e aí eu vou fazer pensando no Brasil, né, no qual o Brasil possa parar e ver as mazelas todas que fazem parte do nosso dia a dia e, de alguma forma, se responsabilizar por isso, se sentir implicado, poder entender que aquilo faz parte dele, para depois também começar um processo no qual ele fala, bom, de onde que eu venho? O que é a minha história? Né? E o que seria a história desse paciente Brasil? Seria uma história trágica, né? De uma infância fruto de estupro, né, de violências inúmeras, de perdas, de desterro, de sequestro, de invasão, de roubo. Seria uma história que às vezes a gente encontra no consultório, mas que é tão dolorosa, tão sofrida, tão difícil, que o sujeito cria um mito em cima daquilo, né, cria uma fantasia, né, cria uma mitologia da sua origem, no qual ele diz, não aconteceu nada disso, minha família era ótima, meu pai era ótimo, minha mãe era ótima, tudo dava certo em casa, e vai contando isso, e por causa disso adoece, por causa disso repete, né? Então, se a gente pudesse fazer um tratamento do Brasil, e eu acho que o teu livro entra nesse lugar, né, Renan, não escaparia do processo no qual a gente, como brasileiro, pudesse olhar para essa história que foi contada com tanta, né, o país das relações cordiais, né, o país da miscigenação, o país do futuro, né, como um mito que tenta encobrir essa origem trágica, traumática, né, terrível. E, ao longo desse processo, a gente tem tentado olhar para isso, tem tentado olhar como é que a gente chega neste ponto
nessas mazelas que a gente vê hoje, e como você bem, assustadoramente atuais no teu livro, que você estava falando do passado, e você se viu falando de um futuro, de um presente, o que é sempre muito assustador, isso que se repete sempre de uma nova forma, não é uma repetição colada, mas é uma repetição, e que a gente possa, então, voltar e olhar para esse passado. E aí, bom, a Comissão da Verdade cumpre essa maravilhosa e necessária, inescapável função de olhar para esse passado, se debruçar sobre isso, a gente que sabe com grandes limitações, por conta, vamos dizer, da angústia que isso promoveu no tecido social, nos medos, nas aflições, de poder olhar de uma forma responsabilizadora, né, que é um tema fundamental para a psicanálise, que poder o sujeito se responsabilizar pelo próprio inconsciente. A ética da psicanálise implica numa responsabilização do teu próprio inconsciente, até aquilo que você faz sem se dar conta que faz, né? Mas dentro ainda deste lugar de poder olhar o que foi a ditadura, o que foi essa repetição dessa violência original, mais uma vez, você vai lá e resgata, olha, mas tem mais coisa aqui, né? Não vai dar para contar essa história sem falar do gozo em relação a esses corpos, do gozo em relação a esta sexualidade, de querer controlar o corpo do outro, de querer controlar o desejo do outro, sem poder falar desta cena, né? E isso é o que me faz questão, acho que depois eu quero retomar um pouco isso, e você vai lá e fala assim, olha, mas tem mais coisa aqui, né? Quer dizer, então tem mais uma coisa aqui que está sendo negada repetidas vezes, né? E você vai contando a dificuldade, que eu não acho que é uma dificuldade que você teve só nesse momento, eu também quero falar um pouco sobre isso, te perguntar, de introduzir a questão da exclusão ligada a LGBTQ+, né? Na questão da repressão, que só vista aí em termos políticos, não há nada mais político do que o nosso corpo, a presença do nosso corpo em qualquer circunstância. Já fala, né? Acabamos de nos descrever, não à toa, porque é importante você saber quem é esse que fala. Ele tem um corpo, a gente descreveu o nosso corpo em um certo cenário, mas por quê? Porque localiza o sujeito politicamente, né? E aí, quando você faz isso, Renan, você traz uma coisa que que me ocorre assim, né? Puxa, mas o que é a tortura, por exemplo, que foi uma prática, não só uma prática de Estado, né? Mas depois se tornou um elogio ao torturador recentemente, se não uma cena de disposição desses corpos, uma cena ultra erótica, né? Se tem um atentado ao pudor, se a gente pode usar aqui pensando, né, contra a moral e bons costumes, o que seria um atentado ao pudor se não a cena de tortura, onde o corpo do outro está ali submetido a todas as formas de abusos, sevícias e violências. Aquela é a grande cena erótica da ditadura, dos porões da ditadura, essa obscenidade da tortura, né? Então, eu fiquei muito intrigada, fiquei muito feliz, adorei ler, não poderia recomendar mais, tenho falado em todos os lugares que eu vou, inclusive hoje sai o nosso podcast, citei o seu livro no podcast, né? Porque acho que você chega num ponto central dessa conversa, né? O ponto central dessa conversa é da possibilidade da gente pensar o que existe de extremamente subversivo no nosso desejo, na possibilidade de nós nos colocarmos como corpos no mundo, que é uma questão fundamental para o Lacan. Então, para o Lacan, a alienação do sujeito é alienação em relação ao seu próprio desejo, ele não poder sustentar o seu próprio desejo na polis, para si mesmo e para o outro. Então, esse paciente que chega no consultório, esse paciente Brasil, precisaria fazer aí uma lição de casa de saber com essa história, não para entrar numa melancolia e dizer, ai, que horror, é uma história de violência, mas pensar, bom, a partir daí, eu tenho desejo de construir uma vida, que seria construir um país conjunto, ou eu vou morar em Miami, ou eu vou voltar 3 casinhas e fingir que a violência vem de fora e não de dentro. O que eu vou fazer com isso? Eu acho que são os próximos capítulos
da nossa história que a gente vai ter que escrever da forma que for possível. Ainda estamos, nem deitamos no divã ainda estamos nas entrevistas iniciais, vendo se o sujeito se implica com aquilo da qual ele se queixa, né? Porque ele vem e se queixa, o Brasil é uma merda, eu quero morar em Miami, eu preciso andar de carro blindado, e que horror, as empregadas estão viajando no aeroporto, né? E o que é, qual a parte dele nessas mazelas e nessas até no sofrimento em relação à conquista do outro, né? Uma vez que o brasileiro parece que está fadado a querer reinar, continuar reinando, todo mundo quer ser rei nesse país, né? Mas enfim, é uma fala inicial, um disparador, um jogo aí brincando um pouco com essa aflição que dá as pessoas não conseguirem fazer uma reflexão que as implique, né? E que possa fazer com que a gente progrida aí no sentido mesmo do amadurecimento enquanto país, mas acho que a gente tem pessoas debruçadas e você é um dos exemplos mais interessantes que eu deparei recentemente. Bom, seria uma fala inicial para a gente conversar. Renan, quer fazer algum comentário? Eu recebi algumas perguntas aqui também pelo WhatsApp. Deixa eu só primeiro, comentário rapidinho. Desculpa, Rosane, desculpa que eu falei super rápido, perdão. Eu também às vezes falo rápido, Rosane, qualquer coisa você avisa aqui que eu... Rosane é fera. Olga, e vai, quando vê você já está acelerada. Tá ótimo. Mas queria agradecer primeiro, Vera, a leitura generosa aí do trabalho, enfim, e acho que essa analogia é muito interessante, né, desse Brasil paciente no divã, assim, porque é um esforço, né, que traz esse trabalho justamente, eu acho, desse processo. Minha área é o direito, né, meu mestrado já tinha sido sobre justiça de transição, entender esse processo de responsabilização diante de graves violações de direitos humanos e ver como o direito podia ser mobilizado em relação a isso. E a gente foi em trajetória, a Comissão da Verdade foi o começo de um processo de responsabilização público, não era judicial, né? Não ia ter uma condenação criminal ali, porque a lei de anistia brasileira, infelizmente, ela segue interpretada pelo Supremo Tribunal Federal como impeditiva para você investigar e julgar os criminosos de Estado, aí, pessoas que praticaram não qualquer crime, estamos falando de crimes contra a humanidade, né? A gente segue tendo esse bloqueio, diferente de outros países do Cone Sul aqui, né? Conseguir elaborar e enfrentar muito mais esses processos e não estão sendo governados por figuras à la Bolsonaro, aí da extrema-direita, como a gente aqui, né? Acho que isso nos diz algo aí para pensar desses limites nossos em relação aos vizinhos aqui. Mas esse processo de responsabilização me parece que é muito central mesmo, assim, né? De conhecer essa história, e que eu acho que tem essa analogia que você traz com a psicanálise, né? De tentar desbravar esse inconsciente, aquilo que vai determinando esse comportamento, e que está um pouco soterrado ali, né? Precisa ter esse trabalho, essa disposição de assumir essa responsabilidade. E por isso que eu quis chamar a atenção em relação ao livro, que ele tem essa dimensão da repressão mesmo, da violência, que é muito constitutiva da gente, né? Mas que tem essa outra dimensão ali, que são as pessoas implicadas em buscar essa verdade, né? Em buscar lutar por essa responsabilização, por essas mudanças, e que eu acho que é importante também trazer, ainda mais no presente hoje, né? Que muitas pessoas olham e falam, nossa, mas está tudo tão terrível, né? Está tudo tão difícil, e tem esses espaços, né? Tem essas possibilidades e tem essas pessoas que estão querendo pensar. E em relação à questão que você traz, eu acho que é importante dizer que foi uma dificuldade grande, assim, porque até no campo progressista, né? Eu chamo de esquerdas no modo amplo, demorou para entrar essa discussão de uma maneira mais séria, né? Da diversidade sexual e de gênero, assim como as questões raciais, porque eram vistas como questões menores, questões acessórias, questões secundárias, questões que dividiam a luta principal, que é a luta de classes, né, no Brasil e tal, quando, no fundo, a classe no Brasil é extremamente racializada, né? Florestan Fernandes dizia isso, você vai falar de classe trabalhadora sem falar de raça, né, o de gênero, da sobreexploração do trabalho, da jornada tripla da mulher, enfim. Então, é interessante, eu acho, né, ver essa mudança. Eu acho essa uma mudança positiva. Ainda
há muitos limites, né? Há muitos setores ainda que resistem em compreender o quanto o corpo é político, né? Como você disse aí, enquanto a mera existência ali, as representações, né? Enfim, a ocupação dos espaços, isso é tão importante, tem um potencial político tão importante, tem uma energia utópica mesmo de transformação, de mobilização das pessoas para uma ação política, né? Para mudar a realidade. Eu acho que ainda tem alguns setores devagar para isso, mas acho que, no geral, a gente avançou de modo que é muito significativo, né, em relação a esse período ali, né, lá atrás, em que era muito mais difícil travar essa batalha, né, quando a esquerda falava, não, essa coisa de homossexualidade é uma degeneração pequeno-burguesa, é uma fraqueza moral, né, e eu acho que foi possível daí, né, de alguma maneira, mudar essas concepções de um modo que a gente chega numa situação hoje que já tem muito mais visibilidade, tem muito mais reconhecimento e importância, né? Isso do ponto de vista de direitos, de políticas públicas, de discursos, né? Enfim, eu acho que e esse é um caminho, me parece, é difícil dizer isso e ousado dizer isso, eu acho que tanto do ponto de vista psicanalítico quanto histórico, né? É um caminho sem volta, mas eu acho que é um caminho de difícil volta, né? Essa guerra cultural, eu acho que na sociedade brasileira a gente tem ganho, né? Eu acho que evidente que tem uma reação aí bastante forte, mas mais uma vez é reativo, né? Uma tentativa de contrarrestar muito do que nós conseguimos avançar de mudança, de promover de mudança, né? Então eu acho que isso é algo interessante para a gente refletir também. Patrícia, você quer falar? Eu vou colocar uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo marcá-la aqui, senão eu leio. Vamos ver. Bom, como surgiu a ideia do título, que é excelente, Renan, contra a moral e os bons costumes, e gostaria de ouvir a Vera sobre as implicações para o sujeito que ousa ser contra a moral e os bons costumes. Eu respondo a primeira parte já? Em relação... Passa para a Vera. Tá. Rapidamente, em relação ao título, na verdade, é aquela coisa, né? Estava fazendo a pesquisa da tese, difícil ter título. A última coisa que aparece, geralmente, para mim, quando estou escrevendo alguma coisa, é o título do texto, do artigo, do livro. E aí isso martelava, né? A coisa do contra a moral e os bons costumes era tão recorrente que eu identifiquei aí, né, uma formulação meio síntese do que era esse projeto repressivo da ditadura, né? Essa concepção das políticas sexuais. E tem uma ambiguidade que me interessou muito nisso, né? Porque a ditadura dizia que essas pessoas LGBTs eram contra a moral e os bons costumes. Então elas eram nomeadas desde fora como pessoas desviantes, pessoas afrontosas, e as pessoas LGBTs, de fato, assumiram essa posição e falaram, somos mesmo, contra a moral e os bons costumes. Porque não moral e bons costumes de quem? Né? O que é tão universal assim, está nos deixando de fora? Né? Então, eu acho que é um título que mostra uma concepção ali, né? Estampa exatamente o que a ditadura chamava, que eles nomeavam, ao mesmo tempo que tem esse tensionamento, esse conflito por detrás da formulação, que eu acho interessante. Então, acho que conseguiu condensar tanto repressão como resistência nesse título, de uma maneira que é interessante. Foi daí que eu, quando fui pensando sobre, falei, não, acho que tem que ser esse nome mesmo. Bom, pensando que a moral não diz diretamente, não tem uma relação direta com a lei, mas justamente com as práticas e costumes de uma cultura que vão sendo transmitidos, né? Eu dividiria aí a ideia de moral e bons costumes, porque a moral que está sendo defendida é uma moral de maus costumes, é a replicação de maus costumes, né? Da ideia de que, então, existem sujeitos que valem mais do que outros, né? Então, os brancos, cis, héteros, homens valem mais do que as mulheres na mesma condição, e aí você vai descendo até que a gente chega na mulher negra periférica, né? Que estaria ali na base dessa pirâmide de valores. Então, a moral ela só faz sentido se ela responder por uma certa ética e que a gente possa sustentar bons costumes de fato e não só a replicação do pior e a repetição do pior. Então, o que está em jogo
eu concordo que o título é genial, é a gente ir contra, sim, algo que se diz moral e, na verdade, é absolutamente antiético. O que está em jogo quando o sujeito ousa ser contra a moral e com os costumes? Se ele estiver respondendo por uma ética, ou seja, se ele se responsabiliza totalmente pelo desejo, pelas consequências, aí a gente está falando de um sujeito que se desaliena e que vai pagar pelo próprio desejo. Porque é claro que a gente pode desejar algo, assumir e não realizar. Você pode achar que aquilo não deve ser feito, né? Mas até isso, você se responsabiliza, você banca, você ousa sustentar, né? Então, o que a gente encontra é um sujeito que sai de um lugar de submetimento ao outro e paga o sofrimento a partir do próprio desejo. Não é sem sofrimento, mas também é a única condição desse sujeito se dizer sujeito de alguma forma, né? Então, é o que temos. Não estamos te ouvindo, Patrícia. Não, agora eu liguei o microfone. Estão me ouvindo agora? Me escutam agora? É uma pergunta da Natália Meneghini. Se a gente não se implica em nossa história enquanto povo, parece que ficamos mesmo fixados em repetir, em sempre retornar para aquilo que não foi elaborado. Por exemplo, penso no Brasil não ter responsabilizado os agentes da ditadura. O quanto isso não nos fez eleger um presidente que faz elogio à tortura. Parece que não tem uma barra social colocada nesse ponto, um limite nacional que diga, isso não, isso é inegociável. Ao contrário, parece que assistimos a uma suspensão dos escrúpulos. Acho que tem mais uma parte aqui, mas... Quem quiser comentar, fiquem à vontade. Bom, vou começar. Acho que a gente até comentou um pouquinho isso, né? Eu concordo com essa questão que a Natália traz aí. Eu acho que isso, o fato da gente não ter conseguido, né, avançar no sentido de apuração, de responsabilização, sem dúvida nenhuma, nos ajudou a chegar nesse buraco onde a gente está hoje. Isso tem estudos no campo da ciência política que mostram que a qualidade de uma democracia está muito correlacionada a variáveis, por exemplo, como medidas de memória, de verdade, de justiça em relação a graves violações de direitos humanos. Porque a gente não pode imaginar que depois de um regime como a ditadura brasileira, que tem um saldo de milhares de pessoas assassinadas, né, levando em conta populações camponesas indígenas, a gente não tem nenhum número fechado disso, porque são vítimas invisíveis, né, que a gente não consegue nem contabilizar, nem chegam a se tornar número. Mas milhares de torturas, prisões arbitrárias, né, enfim. E aí imaginar que, de repente, chegou 85, redemocratizou o país, e em 88, uma nova Constituição, resolvemos problemas nacionais, agora começa do zero. Não existe o começa do zero. Né? A gente começa em cima desses escombros, todos ali, que muitas vezes não são nem os escombros, são a própria fundação. Que no caso da democracia nossa, a gente está fundado nisso aí. Né? E aí você começa, quem eram os juízes antes de 88, 85? Os mesmos que seguem sendo depois de 88, 85. Quem são os políticos? Os mesmos que seguiram ali governando o Brasil depois dos anos 90. Né? E assim por diante. Então, a gente não conseguir fazer esse processo de uma determinada ruptura, né, de uma determinada radicalização na construção democrática, isso é um déficit muito sério, muito difícil de contornar. Não à toa que a Comissão da Verdade, que foi o momento mais privilegiado, em que a gente chegou mais próximo de fazer uma responsabilização pública, enfiar o dedo na ferida, o Brasil faz uma Comissão da Verdade, que no mundo inteiro, né, uma medida usada, não é só do Brasil, como já teve mais de 40 comissões da verdade no mundo todo, em contextos diferentes, sempre com a ideia de justamente não repetir um padrão de violação de direitos humanos, seja de guerra civil, seja de regimes autoritários. Então a gente faz uma Comissão da Verdade. E o que acontece depois de 2014, quando entrega o relatório? A gente entra num ciclo de desdemocratização. É golpe em 2016, depois uma presidenta sem nenhum tipo de fundamento legal para isso, né? Aí vem processo que leva a 2018 nessa eleição, ou seja, a gente entrou num ciclo, a Comissão da Verdade, que é para estancar e para não permitir o autoritarismo de voltar à cena pública. No caso do Brasil, a gente fez a comissão e se seguiu esse caminho
de autocratização. Aí. Então, é muito curioso pensar nessa especificidade brasileira e a maneira como a gente tem uma dificuldade crônica aí, de lidar com esse passado recente. Olha, a gente não pode esquecer que o Bolsonaro ele foi eleito por nós, né? Quando digo nós, não exatamente quem está aqui hoje, mas assim, por esse país. Quer dizer, então ele tem uma representatividade, ele representa uma parte desse país e uma parte que, por mais que aconteça, ela continua ali e de fato, só está diminuindo porque ele é tão trapalhão que as pessoas acabam desistindo dele. Mas se ele mantivesse mais ou menos o projetozinho dele em pé, com certeza ele teria grande chance de ser reeleito com uma certa facilidade, porque a estrutura já estava toda montada. Então, olhar para essas figuras que vêm depois é isso que é muito difícil, a gente se ver e se reconhecer nessa aspiração a um lugar de exceção, no sentido de alguém que pode tudo, que a lei nunca alcança, que está sempre protegido, que é pronto e não tem que se responsabilizar. Isso faz parte desse nosso ideal, dessa nossa fantasia, que nos prejudica tanto. Então, uma ideia de que se eu tiver próximo dos poderosos, que acho que lembrando um pouco o Paulo Freire agora, né, que ele vai denunciar em Pedagogia do Oprimido. Então, se eu estiver perto dos poderosos, ali dentro do cercadinho, eu vou poder usufruir um pouco daquele privilégio, mesmo sendo totalmente oprimido. Então, a gente tem este jogo, a gente tem esse jugo, tem algo aí que... Por isso que eu digo, a gente vai ter que olhar para isso que nós fazemos como algo da nossa história, não um acidente de percurso, algo que se repete, e como o Renan fala, se repete, mas nunca igual, né? Não é a mesma coisa, mas é mais uma volta nessa aspiração autoritária e na nossa falta de autoridade, que a gente não quer autoridade, a gente quer autoritarismo, a gente não quer se haver com a lei para todos, a gente quer ter esses lugares de privilégio que fazem parte da nossa história, uma vez que viemos para esse território indígena aqui para explorar, não era para construir nada, não, era simplesmente para explorar, e por acaso os reis de Portugal vieram para cá também fugidos de uma forma vexatória de Portugal, fugidos, né, da guerra com Napoleão, também não vieram aqui para fundar país nenhum, vieram só para se esconder. Então, a gente tem uma história que a gente vai ter que se haver, porque senão é só repetição. Mas não é uma repetição igual, tem formas de resistência importante. Hoje, por exemplo, quando eu vou falar acabei de falar com uma escola, então, o discurso é outro, a gente já fala de outras questões que não se falava 5 anos atrás, alguma coisa andou e alguma coisa se repete, né? Não sei até quando. Vamos lá. A cidade é feita de corpos, de sexualidades, de deslocamentos, de afetações. A cidade, para além de seus aspectos econômicos, físicos e geográficos, permeada de subjetividades. Então, por que os corpos dissidentes são uma presença incômoda no espaço público? Pergunta para os dois, para a Vera e para o Renan. Começar aqui, então. Eu acho que é uma excelente questão, assim, né? Porque a cidade, esse espaço urbano materializa, né? As possibilidades, ainda mais para a população LGBT, porque, em geral, pessoas LGBTs vão se descobrindo não em famílias LGBTs, né? Mas em famílias com pessoas heterossexuais cisgêneras, vão para a escola onde tem pessoas heterossexuais cisgêneras, né? Então, as pessoas LGBTs, elas buscam ampliar suas referências para além desse espaço da família, né, da sociabilidade mais imediata, escolar, de constituir um mundo ali, né, mais amplo em que seja possível interagir, trocar essas referências, né, porque é diferente de uma pessoa negra, por exemplo, que sofre um preconceito fora de casa, mas que dentro de casa ela vai ter, né, os pais ali que vão compartilhar com aquela realidade, com aquela situação. Em relação às pessoas LGBT, justamente o espaço urbano é fundamental porque é o espaço de conectar, de buscar a relação entre iguais ali. E não à toa, isso eu tento mostrar ali no livro, como a ditadura teve uma política muito séria de policiamento, né, ostensivo, para dessexualizar o espaço público. Né, essa ideia de tirar do espaço público, porque justamente é o território por excelência da possibilidade de existência desses desejos, né, desses fluxos dessas pessoas existindo, se encontrando,
né, dos bares, das baladas, dos lugares de encontro, né, são os lugares em que essas pessoas conseguiam, né, desenvolver um processo de identificação, se conhecer melhor, conhecer outras pessoas. Então, não é à toa que a cidade se tornou o epicentro dessa disputa aí nesse período já, né? Ao mesmo tempo que você já tem as grandes cidades, os grandes centros urbanos, e o meu livro fala mais do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Que são as duas maiores cidades do país. E justamente essa ideia de cidade grande também é muito cara para as pessoas LGBTs, porque você sai de cidades menores, em que tem uma lógica mais comunitária, todo mundo sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é a avó. Aí você vai para aquela cidade grande, em que há um certo anonimato, né? Muita gente circulando, espaços, né, da cidade mais escondidos e etc. Né? Então é possível você ter uma vida mais livre nesse sentido, e não à toa que pessoas LGBTs sempre buscaram cidades grandes, né, e espaços, justamente territórios para essas possibilidades. Então, eu acho que é por essa razão, assim, por conta dessas grandes cidades serem o palco, né, dessas possibilidades de existência LGBT, que se tornou tão central regular esse espaço público, né? A ditadura buscou muito isso, me parece, de fazer essa contenção e assediar, né, com essa violência policial, até mesmo os guetos, nessas regiões, em geral, tidas como mais degradadas da cidade, no caso aqui de São Paulo, a Boca do Luxo, né? Região, em geral, das regiões centrais mesmo, né? Que é mais abandonada, que era aqueles lugares onde era possível estar ali mais escondido, já que não é uma área tão residencial, as famílias tradicionais não estão ali, então é possível viver nesses lugares, mas mesmo esses lugares se notava como a ditadura tentava fazer operações constantes ali para impedir essa possibilidade de existência pública das pessoas LGBTs. Bom, a gente só consegue sustentar, né, esses lugares de desigualdade com esses apartheids sociais, territoriais, né, marcando claramente quem pode circular onde, né, então e não só aonde, mas que horas, né, então você tem toda uma vida noturna e dentro dessa lógica de invisibilidade, de espaços na cidade que podem ser circular só à noite, né, até pouco tempo você não via uma drag queen, um travesti, né, um profissional do sexo circulando ali de dia na Avenida Paulista. Por quê? Onde estavam essas pessoas? Onde vivem? Estavam no mesmo lugar de noite, né, na escuridão, na invisibilidade. Né? Então tem toda uma... Isso a gente pode extrapolar as periferias de São Paulo, o que eu chamo dos núcleos chantilly, né, aqueles lugares que você circula que parece que você está, né, sei lá, na Europa, mas se passar mais 2 quilômetros, como diz o Vladimir Safato, acabou a democracia, né? Você tem democracia num raio de 15 quilômetros, passou dali, você já está levando um tiro nas costas porque está carregando um guarda-chuva. Então, isso é fundamental, fazer esses condomínios também, como diz o Dunker, né, essas marcas do quem pode entrar onde, um rolezinho no shopping, então um rolezinho no shopping de crianças negras vão ser convidadas a sair ou nem vão poder entrar, então a gente tem todas essas marcas, né? Mas eu acho que a pergunta desdobra para uma questão dessa questão desse corpo sexualizado, né? A sexualidade é aquilo que a gente não consegue controlar, é aquilo que escapa a nós, é aquilo que não há é o que será do Chico Buarque, né? O que não tem governo nem nunca terá. E a ideia justamente é governar tudo, é controlar tudo, é poder gerir tudo, né? Controlar os sujeitos. Como é que você faz isso com a sexualidade? Então é sempre muito assustador o sujeito que assume uma sexualidade que não está de acordo, né, dissidente, e para você controlar, você precisa definir de antemão o que é dissidente e o que é bom costume, o que é o acordo. Né? Você precisa dessa contraposição para dizer quem que está dentro e quem que está fora. Então, acho que o Renan também falou muito, muito interessante a tua colocação, acho que esse tema é bem legal mesmo, pensar nos territórios e na sexualidade. Vou fazer uma minha agora. Bom, a homossexualidade como uma identidade política e um suporte para a militância organizada contra o autoritarismo trouxe quais consequências no âmbito social e político? Se a Vera quiser comentar depois também.
Legal, é outra excelente questão, Patrícia. É curioso porque a homossexualidade ela tem isso, né? Inicialmente é uma categoria médica ali do fim do 19, a homossexualidade, né? Nesse começo de um desenvolvimento de uma sexologia que vai desembocar nos campos psi também, mas uma medicina ali ainda estava tentando classificar esses fenômenos, né? De psicopatologia sexual, os desvios. E aí vem essa criação, né? Da ideia de homossexualidade muito desde fora, né? E acho que tem isso que é muito interessante, que é a capacidade desses sujeitos de ressignificarem, né? Porque a pessoa descobre ali que é o homossexual porque ela vai lidar em algum momento com uma violência, com o choque da injúria, diz o Didier Ribon, né? Um autor interessante, que ele chama desse choque da injúria, que ela é efetivada ou só potencial, virtual ali, mas que está sempre presente, daquele xingamento que pode vir, daquela lampadada, né? Daquele preconceito num estabelecimento comercial, daquele olhar torto, né? Daquela fala, daquela piadinha, ou seja, está sempre rondando essa subjetividade aí, uma série de ameaças que vão tentando conformar e colocar nesse lugar o sujeito, né? Da homossexualidade. E aí é impressionante essa capacidade, tanto de um ponto de vista pessoal, e acho que a Vera pode dizer mais sobre isso, enfim, do campo bem da psicanálise, mas de um ponto de vista político, essa capacidade de ressignificação, né, de tomar essa atribuição, que é o estigma, né, que é algo que te diminui, te deprecia, e você conseguir fazer disso o motor de uma ação política. Não só um processo de identificação de constituição subjetiva pessoal, mas, ao mesmo tempo, né, fazer disso o motor de transformação dessa realidade, né, e de questionar normas, né, de fazer isso algo transgressor, algo subversivo mesmo. Então, eu acho que isso é muito interessante, pensar como esses processos de identificação, eles são, e obviamente é sempre difícil separar o pessoal do político, né? Mas eles se espraiam, né, muito nesses dois campos, quando a gente olha para esse exemplo específico da homossexualidade, né? Porque é uma classificação que vem desde fora, mas que é ressignificada e que se tornou uma identidade importante para as pessoas se entenderem como parte de uma comunidade. E fazer parte de uma comunidade é importante para compartilhar uma subcultura, que é essa subcultura LGBT, vista não só como diferente, mas como contraposta à cultura hegemônica, né? Então se cria algo de proteção, de compartilhamento que é único, que nos dá sentido às existências nossas e tal. E a partir disso, né, de uma comunidade, de uma subcultura, você tem uma movimentação política organizada, ou seja, um movimento mesmo que vai tomar a cena pública, que vai reivindicar mudanças na democracia, falar, olha, essa transição, precisa caber mais gente aí nessa transição, nós estamos ficando de fora, né? Como que vocês vão botar aí? Vai ser só o corpo heterocentrado, gênero e assim por diante? Não, é preciso abrir mais essa transição, não está cabendo todo mundo nesse buraco da transição aí. Então, é interessante, eu acho que o movimento conseguiu, né, o movimento LGBT, apesar de todos os problemas, questões, como qualquer movimentação coletiva, e que é sempre muito plural e com uma série de limitações e questões, mas eu acho que foi um movimento nesse sentido muito exitoso, né, de conseguir sair dessa realidade ali, que as pessoas tinham uma vergonha de ir nas reuniões porque nem se entendiam como homossexuais, nem para elas próprias estava tranquilo bancar esse desejo, né, e sustentar esse desejo, para, de repente, juntar 3 milhões na Avenida Paulista em época de parada do orgulho LGBT, né, uma das maiores paradas do mundo. Então, é interessante ver esse processo em tão pouco tempo, como se conseguiu produzir coisas que são tão interessantes, que impactaram tanto o nosso modo, né, de ver o lugar dos corpos, das sexualidades, enfim, visões muito mais abertas e livres, eu acho, a gente conseguiu organizar graças a essa politização progressiva também das identidades pessoais e coletivas. Esse tema é importantíssimo e no livro isso é lindamente apresentado, toda a luta e toda a mobilização, isso é muito emocionante, mas encerra também um paradoxo, né? Porque é fundamental que essas organizações façam frente a essas violências, então as mulheres juntas, todas né, o espectro aí de diferenças, e a gente tem que marcar um lugar para a militância, isso é super importante, a gente vai ainda precisar disso muito.
Mas, no outro lado, a gente também tem que ter como horizonte alcançar uma compreensão e uma possibilidade de estabelecer, de sustentar, ou de aguentar, de suportar a alteridade absoluta. E, nesse sentido, não tem letra que define, né? Porque é LGBTQI, qualquer sujeito vai ter uma sexualidade única, singular, marcada por uma experiência única. E se a gente não puder aceitar isso, a gente vai ter que fazer infinitos grupos de infinitas letras. Então, politicamente, como militância, isso é fundamental, mas no horizonte, o que a gente está tentando fazer é que a gente suporte, sustente, aguente a alteridade absoluta que cada um de nós somos uns para os outros. E que eu acho que isso seria o horizonte aí de uma saída humana, né? Gente, eu vou fazer mais 2 perguntas aqui para a gente encerrar, e aí eu passo para vocês também fazerem as considerações finais aí. O que representou à época a luta de homens e mulheres que ousaram desafiar o binarismo das normas rígidas de gênero e sexualidade, e que leitura, Vera, você faz disso hoje na contemporaneidade? A gente vai responder já essa, Patrícia? Você vai fazer a 2 de uma vez? Acho que eu vou fazer. Não, acho que uma de cada vez, né? Porque aí você tem tempo para elaborar, senão a gente vai embolando o meio de campo. Não, legal. Só uma coisa em relação ao que a Vera traz, eu concordo muito, Vera, com essa possibilidade aí no horizonte, que eu acho que o destino final tem que ser aí mesmo, né? Acho que é um processo de não marcação mais, né? Porque no fundo são essas marcações que produzem não só diferenças, mas sobretudo as desigualdades, né? E acho que a gente tem que chegar num momento em que é irrelevante, né? Qual letra da sigla se tem, porque nem precisa classificar no fundo, né? Tudo precisa ser aceito e respeitado dentro da liberdade de cada sujeito, enfim. Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão crítica em relação aos processos identitários também, para entender as identidades como um meio, né? Como um momento de construção de políticas de reconhecimento, de avanços, mas não como destino final, né? Porque senão a gente vai reproduzindo fragmentações e dificuldades mesmo de criar essa alteridade. E aí, entrando nessa pergunta, na última, eu acho que essa luta representou uma possibilidade, me parece, né, de ressignificar a democracia também, de colocar um gradiente, né, um outro indicador aí para se entender o que é democracia, né? Porque se não tivesse um movimento social chamando a atenção, a gente teria passado por isso e ninguém nunca teria se preocupado, né, em pensar um plano como o Brasil sem homofobia, em pensar política pública de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho, de qualificação, né? Ou seja, eu acho que foi graças a esse movimento que se conseguiu, né, de uma forma aí, uma dimensão mais pragmática, mais formal, eu acho, políticas públicas de reconhecimento, né, direitos, mas ao mesmo tempo eu acho que tem mudanças também que são profundas de cultura, né? Eu acho que é graças ao movimento homossexual, assim como graças ao movimento feminista, né, que um homem pode ter muito mais liberdade com a sua masculinidade hoje, né, e pensar que pode exprimir uma emoção e que homens conseguem hoje com um pouquinho mais facilidade, né? Ainda é difícil para a masculinidade, né, hegemônica, enfim, ter essas possibilidades, mas eu acho que isso permite uma reconstrução dos sujeitos também, né? Ao você colocar em xeque essas normas, essas estruturas de gênero, de sexualidade, que são tão binárias sempre, que são tão redutoras, né? Eu acho que esse movimento permitiu muito mais gente viver com mais liberdade, né? Não é só as pessoas LGBTs, ainda que já fosse muita coisa, né? Mas eu acho que permitiu mudanças importantes para todo o conjunto da sociedade, e acho que isso é uma questão importante a frisar também. Olha, o que me ocorre de pronto com essa pergunta é a diferença geracional, porque quando a gente pega a molecadinha, eles já estão bebendo
claro que não dá para generalizar, tá? E a violência é gigantesca, e dependendo dos lugares, ok. Mas tem uma geração que até pouco tempo era impensável, que é uma geração para quem isso já é quase como se tivesse dado, né? A possibilidade de transitar, e de brincar, e de explorar, e de assumir, de viver aí toda a sua sexualidade com uma tranquilidade que eles assumem que exista, que talvez não exista tanto, mas uma aposta muito mais fluida nessas experiências da sexualidade, em contraponto com uma geração mais velha que ainda que batalhou, que lutou, mas que mais alerta às violências. Então, eu não sei, Renan, mas eu tenho visto isso, consultório, enfim, Patota, né, mais jovem aí, tendo uma já herdeira de uma certa possibilidade de se afirmar muito diferente desse movimento que vai lá e fala, e faz, acontece, já podendo gozar disso, podendo brincar com isso, e só mais um detalhe, né? Eu tive recentemente o caso de uma pessoa evangélica, periférica, né, se havendo com a descoberta de uma pessoa da família, uma filha homossexual, no caso, e peitando o pastor, peitando, porque não, é minha filha, vai ficar morando, peitando gente da família, não é minha filha, não quero nem saber, eu não entendo o que está acontecendo com ela, eu nem sei se eu gosto, se eu aceito, não entendo, é minha filha. Isso era impensável, entendeu? Então, por quê? Porque também esse jovem já chega num outro lugar, já chega com uma convicção que consegue convencer essa família. Então, eu acho que tem dois planos, né, acontecendo aí. Por isso que eu aposto muito no futuro. Porque eu acho que tem uma geração que já bebeu de tudo isso que o Renan traz aqui, que já é fruto desses heróis aqui do começo, né, dessa resistência, né? Vou fazer a última minha aqui, depois aí eu abro para vocês fazerem as considerações finais aí. Vamos lá. Qual a relação que vocês veem entre verdade e memória? E qual a leitura possível pela via sociopolítica e pela via da psicanálise? Eu vou mais, então, na via sociopolítica aqui. Se você quiser falar sobre psicanálise também, não se ganhe. Não vai estar na frente da Vera, não. Mas eu acho que há várias elaborações aí, né, sobre o que seria a verdade, até sobre a possibilidade da verdade, enfim. Mas, de uma maneira bastante concreta, né, quando a gente fala desses regimes autoritários, né, me parece que é muito importante que se tenha um tipo de verdade basicamente como um esclarecimento, né, do que aconteceu, como aconteceu e o paradeiro das pessoas, por exemplo, que foram desaparecidas, enfim, e que é algo que a gente nem isso conseguiu fazer, né? A primeira medida que nós tomamos no Brasil sobre a ditadura foi em 1995, já com Fernando Henrique Cardoso, quando ele faz uma lei, que é a Lei 9.140, que é a Lei dos Desaparecidos Políticos, que ele fala o seguinte: depois das pessoas ali com 20, 30 anos já sem um ente querido, sem um marido, sem um filho, sem um irmão, sem uma esposa, que não sabia, né? Direito sucessório familiar, se a pessoa é viúva, não é viúva, o que faz com a casa, dá para vender, não dá para vender, porque a pessoa desapareceu, ninguém sabe onde está. O Fernando Henrique faz uma lei dizendo: olha, essas pessoas aqui que não apareceram até agora estão mortas para todos os efeitos legais. Só que ninguém sabe o que aconteceu, o Estado não diz nada. O Estado fala: olha, vamos pagar uma indenização, assumir uma responsabilidade em abstrato para voltar à responsabilidade. Mas a responsabilidade concreta, o que aconteceu, quem fez, onde está, restos mortais, ninguém fala disso. Então é uma responsabilização em abstrato com interdito, com silenciamento. Isso não é verdade. Isso é um tipo de tentativa de escamotear, no fundo, né? De você preservar esse silenciamento e tal. Então, eu acho que isso é muito sintomático da nossa maneira de lidar, nessa dificuldade de enfrentar a verdade desse período, né? E que foi o que se tentou fazer nas comissões da verdade mal e mal ali, né? Com a estrutura que se tinha e tal, e a gente não conseguiu avançar. Parece um sinal vermelho aí que estava traçado no processo de transição e que parece que agora dá para ver com maior clareza aí como existia mesmo um certo sinal vermelho.
E em relação à memória, eu acho que esse é outro tema fundamental, né? Desde um ponto de vista individual, mas também coletivo, né? De construção de memória. Porque memória, no fundo, são construções do presente sobre esse passado, né? Elas estão sempre construídas com base em conflitos importantes. Eu acho que a gente tem se debruçado sobre isso, né? Recentemente com a estátua lá do Borba Gato, né? Mas a gente tem ainda ruas, né? Um exemplo que eu trago aí no livro, né? Aquele delegado José Wilson Riquetti, que se notabilizou por espancar prostitutas, travestis, pessoas LGBTs, o sujeito dá nome ao 3º Distrito Policial da Rua Aurora até hoje, né, homenageado. Ou seja, e aí junta território que a gente estava falando, né? Território e memória, ou seja, quem a gente inscreve no nosso espaço urbano, na nossa referência compartilhada de espaço, de cultura, como pessoas que merecem homenagem, né? Esse tipo de gente, ou seja, né, olha os planos todos, eu acho que nós temos de tarefa para a reconstrução democrática, né? Não é só garantir que a eleição aconteça, que quem ganha leva, que tem oposição organizada. Tem algo de cultura política aí que é muito mais profundo, eu acho, que envolve um compromisso muito mais sério com verdade e com memória nesse sentido. Bom, rapidamente, para pensar a questão da verdade, para a psicanálise é sempre não toda dita, né? A verdade é sempre parcial, é sempre limitada, e ela é uma verdade da nomeação. Então, quando você fala, né, Renan, tem um interdito, tem algo que não pode ser dito. Então, algo que não é dito vira maldito, vira maldição. Então, é golpe ou é revolução de 64? É dita branda ou é ditadura? Como é que a gente vai lembrar, como é que a gente vai nomear isso que a gente viveu, né? Então, a verdade passa pela nomeação, pela possibilidade de dar os nomes, e que nunca vai ser uma fala final, mas a gente vai ter que poder falar de novo, e de novo, e de novo, até ver se uma hora o novo comparece, né? Perfeito, gente. Considerações finais, cada um. E eu vi o que vocês gostariam de colocar, mostrar o livro mais uma vez, do Renan. Eu não quero ser a última a falar. Pelo legado, super importante, então fale. Porque a fala final tem que ser do Renan, com certeza. Renan, que alegria, que felicidade, que prazer, que presente que eu recebi aqui na minha casa, que eu consumi rapidamente, porque é lindo, é emocionante. E você que é jovem, eu sou mais velha, né? Nasci em 65, meu pai estava na cadeia, então, por uma arbitrariedade, ele nem era um cara da política, enfim. Isso aqui é um presente que a tua geração e você especialmente está dando para mim, eu agradeço de coração. Obrigado demais, Vera. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Foi uma delícia esse papo aqui, passou voando. E, enfim, quero só agradecer mesmo. Eu acho que a gente passou por diversas das questões aí do livro, para além dele também. E fico super feliz da gente poder suscitar essas discussões e poder seguir nesses diálogos aí. E agradecer de novo. Obrigado, viu, Vera, pela leitura generosa, pelas palavras. Obrigado, Patrícia, pelo convite. Espero que a gente logo consiga fazer uma conversa assim, presencial. Estou esperando por isso ansiosamente. Gente, eu queria agradecer muito quem esteve aqui com a gente até agora. Lembrar mais uma vez que pode comprar o livro com desconto no site da Companhia das Letras. Evento Renan, Caixa Alta 20. Queria só agradecer vocês pela generosidade e pela parceria de sempre. E agradecer aí as excelentes perguntas. Gente, boa noite. Nos vemos em breve. Obrigada, Rosane, mais uma vez. Obrigada, Rosane. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau, tchau.